Vamos em frente aqui. O Supremo Tribunal Federal forma a maioria e rejeita o pedido da PGR para derrubar a resolução que amplia o poder do TSE para combater fake news no segundo turno. Até o momento, 7 magistrados, eu acho que esse número aqui já foi alterado, até vamos conferir aí enquanto a gente fala aqui, Mark, votaram para negar o pedido que foi apresentado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que queria suspender a norma aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A análise dos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o caso está sendo feita por meio do plenário virtual desde a 0 hora de hoje. Entretanto, com a maioria já formada, a resolução da Corte Eleitoral segue valendo. O relator do caso da Corte, o ministro Edson Fachin, reapresentou o seu parecer negando o pedido apresentado por Augusto Aras para suspender a resolução do TSE. Os outros magistrados que acompanham Fachin foram Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, o Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, que também é o presidente do TSE. Ainda faltam votar os ministros Cássio Nunes Marques, Luiz Fux, André Mendonça e Rosa Weber. Lembrando novamente que a gente já vai atualizar esses dados. A medida aprovada pela Justiça Eleitoral na semana passada acelera prazos para que conteúdos considerados falsos saiam do ar, concentrando o poder na própria Corte. O texto diminui, por exemplo, de 24 horas para 2 horas o prazo para retirar de conteúdo enganoso e também proíbe a publicidade em blogs e em plataformas de redes sociais. No pedido que foi apresentado pelo PGR, Augusto Aras defendia que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral deve ser definida pelo Parlamento e não pela Corte. Na solicitação, o Procurador-Geral da República também ressalta que a acirrada disputa eleitoral acaba por intensificar os riscos de abusos que precisam ser coibidos, desde que por meio dos instrumentos legais e em consonância com os princípios e garantias fundamentais dos cidadãos. Eu já falei aqui várias vezes, vou repetir, o Brasil vive hoje uma ditadura judicial. Não tem outro nome. É ditadura judicial. O que fez o Augusto Aras, Procurador-Geral da República? Ele pegou a lei, mas não é uma lei complexa, não. É a lei mais básica da nação, que é a lei que estrutura o nosso Estado, que é a lei dos 3 poderes, que está lá na Constituição, a regra dos 3 poderes, que define muito bem o quadrado de cada um dos poderes. E o Augusto Aras escreveu lá o seguinte, olha, uma alteração dessa, quem tem que fazer é o poder legislativo, que vem de legislar, que vem de produzir leis. Então, se a lei tem que ser alterada, é no legislativo que isso tem que ocorrer. O Aras escreveu isso, que é óbvio, né? Não precisa nem fazer direito para entender isso, né? Qualquer um no ensino fundamental deveria saber, pelo menos. O professor tem que ensinar lá como é que funciona a estruturação da organização do Estado nos 3 poderes. Ele colocou o óbvio lá. E mais do que isso, né? O Aras também ali ao longo do processo lembra que a regra do judiciário é ser provocado. A exceção é agir de ofício. Agir de ofício é quando o juiz age sem ser provocado. Da cabeça dele ele vê alguma irregularidade e dá a canetada. Essa é a exceção para casos bem especiais de urgência extrema. A regra é ser provocado o judiciário. Mas com essa concentração de poder agora no TSE, o MPF, o Ministério Público Eleitoral, não precisa nem ser ouvido, Camila. Então praticamente se anulou o papel do Ministério Público nesse processo, né? Alegando aí o combate à fake news, a defesa do Estado Democrático de Direito. Ora, quem defende de verdade o Estado Democrático de Direito, no mínimo, para não dizer outra coisa, no mínimo vê um problema em concentrar tanto poder em alguns juízes. Nós estamos falando aqui que um magistrado pode dar uma canetada que pode interferir um processo eleitoral de um continente, que é o Brasil. Tem o tamanho de um continente. É muito perigoso isso. É muito perigoso. A regra no modelo de Estado que o Brasil escolheu, que são os 3 poderes, lá no Montesquieu, é ter freios e contrapesos, freios e balanços, para justamente dissipar o poder. Um fiscaliza o outro. Um não faz nada sozinho sem o outro validar. O Congresso aprova a lei, o presidente sanciona. O judiciário vai verificar se houve alguma ilegalidade e vai mandar refazer em algum caso. Você veja, o poder é difuso. Tudo que é para concentrar poder é contra o Estado Democrático de Direito. Então eu estou vendo muito jurista, inclusive, que inclusive renomado, viu, Camilo? Está me assustando. Atenção, esqueçam as paixões partidárias,
as paixões eleitorais momentâneas, isso tudo passa, gente. Lula passa, Bolsonaro passa, o Estado brasileiro fica. E o que vocês estão fazendo com o Estado brasileiro é perigoso. É perigoso. É perigoso. Eu acho que não precisa aprofundar muito o debate para perceber isso. As decisões monocráticas, elas já são polêmicas quando há essa provocação, né, Mark? Sem a provocação, é claro que é ainda mais preocupante esse cenário. Só para corrigir aqui a informação, a gente já tem um placar de 8-0, a gente falou em 7-0, né? Tem essa pequena atualização. Então, os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Luiz Fux acompanharam o voto do relator, o Edson Fachin. E aí tem os outros ministros que ainda podem votar até a meia-noite, às 11h59, para ser exata, de hoje no plenário virtual em relação a essa pauta. Essa é uma pauta que, diferente de outras, ainda foi para a votação em plenário bastante rápido, né, Mark? E só para finalizar, o argumento que é usado pelo Fachin nessa resolução é que ela não extrapola a competência do TSE, que em legítimo poder de polícia incidente, né, que tem um legítimo poder de polícia incidente sobre a propaganda eleitoral. Essa é a justificativa. O Fachin, que é um jurista que já defendeu o MST, que é um grupo terrorista. Não sei se ele faz isso hoje, até seria bom se ele viesse a público explicar, mas ele tem lá fotos, vídeos lá com o bonezinho vermelho do MST. Então esse é o histórico, a bagagem intelectual dele. Falta votar, portanto, o Cássio Nunes Marques, o André Mendonça e a Rosa Weber. Minha impressão é que talvez ali o Cássio e o André abram divergência, mas não adianta nada, como a Camila já explicou, já tem maioria matemática para aprovação da medida. E surpreendeu 0 pessoas, né, Camila? Não sei em Brasília, mas aqui do Paraná a impressão que eu tenho, falando com vários juristas, vários especialistas, é que surpreendeu 0 pessoas, porque todo mundo já dava como certa o plenário referendar essa resolução. Essa já era a expectativa, e eu ainda sugiro aqui, Marco, eu pelo menos acredito que a Carmen deve também acompanhar o relator, então há apenas esses 2 ministros, né, que foram indicados por último por Bolsonaro, é que devem ir contra essa decisão.